Naquele dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Podeis sentar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quando você lê a história de João Batista, é uma história muito linda. A sua mãe não poderia gerar filho. No livro de Lucas, o capítulo 1 de mim, fala que o pai de João Batista, ele era sacerdote. Ele era da tribo dos saduceus. E muitos anos, Zacarias e Isabel oraram para Deus dar um filho a ele, porque todo sonho do casal é ter filhos. E naquela época, o sonho do casal era ter filho um homem. Porque o filho homem, Tiago, ele ia dar continuidade o seu sobrenome, né? Porque quando a mulher casa, ela pega o sobrenome do marido. Então, quando é um homem, ele leva o sobrenome da sua parentela, do seu pai. Então, naquela época, eles desejavam ter filho e filho homem, para que o nome do pai passasse para outra geração, futuras. Então estava essa aqui. Só que ele já era velho. Aqui para mim, ele já era velho. A mulher velha. Humanamente falando, era impossível um casal velho ter filhos. Principalmente naquela época que não tinha, a medicina não era boa, né? Como hoje. E a Bíblia diz que eles passaram a orar. Eles passaram a buscar. Agora, é terrível, porque Deus, Ele sempre, a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 7, que os caminhos do Senhor não os meus, nem o seu, e nem os pensamentos dele igual ao meu e o seu. E tem hora que nós tentamos ajudar Deus. Fala para o teu irmão aí: Deus não precisa da sua ajuda. Ele não ouviu, oxente. Fala de novo para ele aí: Deus não precisa da sua ajuda. Muitas pessoas falam comigo e eu observo que pessoas tentam ajudar Deus, querendo que as coisas aconteçam, quer dar uma forcinha para Deus, sabe, tentando umas coisas, não, mas, e usa a Bíblia ainda, para que as coisas andem rápido, e não é assim. E eu vou te provar na Bíblia. Quando você lê o texto de Lucas, capítulo 1, você vai ver que Zacarias, o sacerdote, ele era saduceu. Outro dia eu falei aqui, saduceu, Fernanda, não acreditava em anjo e não acreditava em ressurreição de mortos. E agora, como que Deus vai falar com o homem que não acredita no mensageiro? Porque na época Deus usava anjo para falar, que era no tempo da lei ainda, aqui no tempo da lei, Deus usava anjo, mandava mensageiro, porque não tinha profeta nessa época aqui. O único profeta do Velho Testamento foi Malaquias. E depois de Malaquias surgiu, vocês vão aprender isso na teologia, surgiu os saduceus e os fariseus e os zelotes. Então não havia profeta na época, não havia profeta. Aí ficou estreito. E agora? Aí esse homem, esse sacerdote, ele estava no templo. Ele estava no templo. Eu estou falando um pouco da história para você entender. Eu quero falar hoje sobre arrependimento. E Deus agora, vendo a oração e a humilhação desse homem, a Bíblia diz que Deus manda um anjo. Olha só.
Deus mandou o anjo que o homem não acreditava. Por isso que os seus caminhos não é igual ao de Deus. Não é do teu jeito, não é como você quer. Não é como você pensa. Não é. As pessoas querem fazer o que acham. Deduz, não, vou fazer isso, porque não. Por isso que tem pastor. Por isso que empresa tem gerente, subgerente e tem patrão. Entendeu? Então tem hora que nós queremos atropelar. É melhor atropelar do que obedecer. É melhor sacrificar do que obedecer. Pessoal, Jesus já pagou preço. E tem gente que quer dar onde de Jesus. Você vê direto aí em reportagem. Não é verdade? As pessoas indo lá para aquela cidade lá, que eu não vou falar o nome para não ser processado. As pessoas fazem promessa, vai de joelho e leva a cruz e caminha não sei quantos quilômetros. Jesus já pagou preço. Mas difícil é obedecer. Difícil é entender que tem princípios. Princípios que nós temos que obedecer. É igual tem princípios, tem leis no nosso país, que eu tenho que obedecer às leis. Se eu não obedeço, se eu infringir as leis, eu vou ser preso, eu vou ser prejudicado. Então as pessoas preferem infligir a leis do que obedecer princípio. E quando eu não obedeço o princípio, eu sofro as consequências. E quando você lê o texto, a Bíblia diz que ele não acreditava em anjo. Não acreditava, e Deus enviou um anjo. Já pensou, Felipe? Eu queria estar lá, ver a cara dele. Está lá orando, Senhor, minha esposa velhinha, dá um filho, Deus. Me dá um filho, Deus. Aí de repente na sua frente aparece um ser. Quando você lê o texto, ele ficou pasmado. Ele ficou, sabe, sem a reação. Mas porque ele passou a vida inteira. Ele aprendeu a vida inteira que não existia. Aí está lá aquele ser lindo. E o texto, em Lucas 1, olha o que o anjo disse para ele. Isso é tremendo. Olha o que o anjo disse para ele. Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 10, que diz assim. Não, vou ler o 9. Segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando na hora do incenso. Porque assim, na época, o sacerdote era escolhido e ele ia oferecer sacrifício a Deus. Se Deus recebesse o sacrifício, aquele ano seria ano de prosperidade. Mas, se Deus não recebesse, o texto, ou seja, a história diz que ele morreria na hora, fulminado. Esse lugar que você está sentado hoje, que muitas vezes você não valoriza, esse lugar que você está sentado aí, muito desejado estar nesse lugar que você está, e não puder entrar. Esse lugar que nós estamos era chamado lugar santíssimo, santo do santo, que muitos desejaram entrar e não entrava. Era só um sacerdote que era escolhido. Entendeu? E muitos desejou, mas não teve a oportunidade que você está tendo para sentar e ouvir essa palavra. Privilégio meu e seu. E ele foi escolhido. E o texto diz aqui que a multidão estava lá fora, orando. Por que orando? Porque o povo estava ansioso. Se Deus recebesse o sacrifício do sacerdote, aquele ano era de prosperidade. Ia ter a chuva seródia e a chuva temporã. Entendeu? Então tá todo mundo lá, Tiago, aqui para mim. Socorro, aqui, ó, eu tô aqui. Por isso que eu vim de preto hoje, para todo mundo olhar para mim assim, ó. Então estava todo mundo esperando lá fora. E a Bíblia diz que quando ele entra, ele começa a orar para o povo, óbvio,
e para ele também pela esposa, para Deus fazer um milagre. Aí diz assim: então o anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu um temor sobre ele. Por quê? Ele não acreditava em anjo, Deus mandou um anjo. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Vou repetir: Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa de mim para fazer. Se eu não quiser fazer, Deus levanta vários. Se no dia você colocar no teu coração que você é insubstituível, que é você que faz, que é você que acontece, você está lascado. Você não faz nada. Eu não faço nada. Se eu não andar na linha, eu me lasco. Eu vou para o inferno. Vai pensar que é você que faz, não, que o negócio acontece, não, viu? Você não faz nada. Você é o cocô do carrapato. Você não é nada. Eu não sou nada. Porque tem hora que nós se achamos que somos a última cocada do tabuleiro. Aí você chega: ai, delícia, aquela cocada, sabe aquela cocada vermelhinha? Pensa num negócio bom, não é não, meninas? Ah, eu gosto de aquela cocadinha, oxente, aquilo é da hora, velho, né? Você vai lá no camelô, tem aquele, não sei se aquele cara é pernambucano, sei lá, ele vem aquele tabuleiro de cocada assim. Meu Deus do céu, pensa num negócio bom aquela cocada. Meu Jesus, eu levo umas 3 logo, né? Porque demora a chegar ali, então vou levar uma reservinha, né? Oxente. Então, tem pessoas que é assim. Ah, é a última cocada. Não, tem mais aqui, ó. Toma uma cocada aí, meu filho. Então nós achamos, tem hora que achamos que nós somos autossuficientes. Eu vi um testemunho do pastor e o cantor Samuel. Ele falou, ele era levita, né? Não sei se você já viu o testemunho. O levita deveria ouvir aquele homem falar. Porque ele falou que ele começou a cantar, Deus começou a exaltar ele. E ele lá no Pernambuco, lá na Paraíba, só dava ele: Samuel, era só Samuel. E o Samuel que orava, que jejuava, o Samuel que era avivado. Sabe o que aconteceu com Samuel? Samuel começou a parar de orar, começou a parar de jejuar, parou de fazer tudo. Ele só ia para a igreja achando que ele era o Tom Cruise, achando que ele era o bonitinho do lugar. Só que se lascou. Ele falou que parou de orar, ele parou de jejuar, ele parou com tudo. Ele só cantava e a igreja vinha. Ele cantava, o fogo caía. Teve um dia que Jeová tratou com ele, porque ele dependia de agendas, né? Porque ele cantou itinerante. Então as pessoas ligavam, ele dava o CD, vendia. Então ele sobrevivia disso. Sabe o que aconteceu? Chegou um dia que ninguém mais ligou para ele. Deu 10 dias, nada. Deu 15 dias, nada. Deu um mês, nada. Deu 2 meses, nada. E ele já passando nessa cidade, porque o pão vinha de Deus. Você esquece que o teu pão vem de Deus. O pão vem de Deus. Você vende porque Deus manda cliente, tá? Você tem um emprego porque foi Deus que abriu a porta de emprego para você. Entendeu? Hoje de manhã você tomou um cafezinho preto com pãozinho porque Deus colocou na tua mesa. Hoje você almoçou porque Deus colocou na sua mesa. Não vai pensando que é você não, meu filho. É Jeová que abençoa. É Ele que multiplica o pão. É Ele que faz multiplicar a farinha na panela. Aleluia. Eu lembro no tempo de sequidão, o profeta Elias falou para a viúva: vem cá, faz um pouquinho para mim. Mas nós só temos um pouquinho aqui, nós vamos comer, morrer. Vai morrer nada, rapaz. Faz primeiro para mim, porque não faltará farinha na panela e azeite na botija. Providência. Quando você é fiel, o negócio muda. O que Deus quer em nós é fidelidade. Não adianta eu pregar, arrebatar a multidão. Não adianta eu ser boa de gesto. Não adianta eu ser bem na secretaria, em todo o setor da igreja, cantar e não ter vida com Deus. Uma hora o diabo vai, pá! 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide que não caia.
Por isso que nós temos que estar atentos. Deus vem por caminho que vocês não conhecem. Por isso que o texto de João capítulo 3, falando de renascer, falando de nascer de novo. Porque aqui tem crente que precisa nascer de novo. Precisa, porque pessoal, vou falar uma coisa para você. Há uma diferença de ser igreja, já falei aqui, de vir em igreja e ser igreja. E hoje você vai por aí e você se escandaliza, porque as pessoas, ela não é igreja, ela vem à igreja, porque ela se adaptou ao local. Porque o ser humano, ele é incrível, o ser humano. Ele tem uma capacidade de se relacionar onde ele está. Ele costuma. Não vê que cara vai para a cadeia, costuma com a cadeia? É um inferno. Comida ruim. Comida parece, não vou nem expressar o que é aquela comida. Entendeu? É um local, desse tamanho para 80 homens. É só um sangue. E o cara passa lá 2, 4, 6 anos. Ele vem para a rua, volta para lá. Acostuma. Pior coisa é você acostumar com essa vida que você está vivendo. Me ajuda, socorro. Está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Hoje eu vou cantar. O sangue de Jesus tem poder hoje. Oxente. Eu vou cantar. Pior coisa é você se acostumar com essa vida aí. Não se faz isso não, meu filho. Pelo amor de Deus. Deus colocou esse mundo para nós. Deus tem tanto projeto, Deus tem tanta coisa para você, e você fica aí pensando pequeno nesse mundinho que você criou, sabe? Parece que está viajando na cocada, né? Até para andar, meu Deus, socorro, me ajuda, Vevê, faz isso não, entra. Se Deus te chamou, Ele vai honrar você. Mas é óbvio, né? Eu estava falando com a pastora, falei com algumas pessoas. A Efraim, ela nunca viveu um momento, né, que outras igrejas estão vivendo aí. Que forma, não sei. Mas eu sei que vai chegar um momento. Porque chega, porque eu estou plantando com a pastora há 11 anos. E eu não abro mão. Eu não abro mão da palavra, eu não abro mão. Eu morro, não abro mão da palavra. É palavra, acabou. Entendeu? Tem pessoas que ficam bravo, com raiva, problema. Eu não abro mão da palavra. Eu não largo mão, velho. Eu não largo. A Bíblia diz que a porta é estreita. Entendeu? Eu vou seguir a palavra. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor que ninguém. Efraim não é melhor que ninguém. Mas nós estamos se esforçando a andar no caminho. Me ajuda aí. Ei, no dia que alguém me provar alguma coisa que está acontecendo por aí, eu vou dançar, entendeu? Eu vi tudo certo, aleluia. Mas quando não me provar na Bíblia, eu fico aqui mesmo. Eu fico na palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra cura, a palavra leva você a conhecer a verdade. Só sofre quem quer. Deus deixou o livre-arbítrio, mas Deus também abriu os teus olhos, e você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que você está plantando. Por isso que a tua vida é um desastre. Nada para você dar certo. Você vive se lascando. Se não puder dar um glória, dá um ai, glória que funciona. Olha que Deus falou para Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você sabe o que significa arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, de arrependimento, é mudar de atitude. Arrependimento.
E quando você não muda de atitude, você vive com essa vida aí mascarada, né? Porque você usa uma máscara maior do que essa igreja. E Jeová vai arrancar sua máscara. Dá glória aí. Hoje eu estou inspirado. Porque ninguém vai ter. Você vai até onde Deus quer que você vá. Deus vai dando corda, mas tem uma hora que Ele puxa. E puxa gostoso. Glória. Arrependimento significa mudar a sua mentalidade. Arrependimento, você não volta a praticar o mesmo erro. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, 13: aquele que cobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Se não puder dar um glória, dá um ai glória que funciona. Vai dando um ai glória aí. Não sou eu, é a Bíblia que está falando. Então é mudança de vida. Quando você se arrepende, a salvação, ela chega para você, ela se apresenta a você, a salvação. Mas, viver uma vida de mentira, ou no sentido de culpa, remorso que significa? É apenas um sentimento de culpa que conduz um homem muitas vezes até a morte. O que é remorso? Eu saio com a menina, leva a menina para o matadouro, leva a menina para o motel. Eu sei que não posso levar, eu levo. Eu tenho relação sexual com ela, tá? Aí vem a culpa, o remorso. Meu Deus, poxa, eu estou na igreja. Eu estou indo na igreja lá, aí fica aquela semana culpando. Aí o diabão entra, você pecou, não vai mais para a igreja. Cuidado, você olha. Aí o cara passa a semana com remorso. Aí o remorso é safado. O remorso passa. Aí a carne velha, sabadão do mundão, aí liga para danada: oi meu amor, vagabundo. Ai meu amorzinho. Meninas, tome cuidado com o amorzinho, viu? Esses são os gabirotos dando uma de ovelha, é tudo lobo safado. E pior coisa é caba safado que pega a menininha para criar. O cara está com 50 anos, quer arrumar uma de 20. Ele não tem que morrer um homem desse? Tá pesado, né? Tá vindo do céu. Eu amo. Amo? Por que não pega um da mesma idade? Ou ele se ama? Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é momentâneo. Arrependimento você larga. Em João capítulo 8, versículo 11, Jesus falou assim para a mulher: falou assim, cadê os seus acusadores? Ela falou assim: não tem ninguém, Jesus. Vais e não peques mais. Essa mulher virou missionária, Maria Madalena. Assim diz o Senhor: ficar firme em Cristo, e Ele vai mudar a tua história. Sua história espiritual, a sua história material e a sua história sentimental. Que o diabo, ele está uma fúria, entendeu? Fazendo de tudo para arrancar você da presença de Deus. Está entendendo? Ouça, Deus mostra você virando chefe, você mandando naquele lugar. Chefe, sabe chefe? Chefe mesmo mandando, oxente, mandando embora, contratando, e o dinheiro aumentando assim, sabe? Você vai ficar assustado da proposta que vão fazer para você. Olha aqui para mim. Deus vai mudar a tua história em todos os sentidos. Então permaneça em Deus. Essa luta entender que você não quer ver ninguém. Você soca para a caverna e não quer sair de lá. Por causa da aflição, da luta.
Deus vai mudar o quadro da tua vida. Você vai ver. Você vai contar a bênção. Porque a luta é muito grande mesmo. Vem, viu, meninas? Vem querendo arrebentar tudo. Mas se eu estou em Deus, pessoal, quem está em Deus, quem busca Deus, nasce. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos sempre novo convertido. Era isso aqui que estava falando para Nicodemos. Você é novo. Cristão, porque o novo sempre está orando. Fala de Jesus e já se arrepia já. Ai, estou me arrepiando aqui. Fala de Jesus e já está assim, ó, meu Deus, não tem uma vigília hoje. Não tem um monte. O novo é assim. Onde tiver um ponto de oração, ele está lá. Aleluia, glória a Deus. Pode ser lá no bro que ele vai. Ele chega lá e glória a Deus, aleluia, maravilha. Ele lê a Bíblia direto, entendeu? Ele medita, ele come. Aí vai ficando velho, né? Eu ia falar uma besteira aqui. Vigia a boca. Quando eu falo velho, é velho na alma mesmo, né? Pessoas que... As pessoas, elas esperam acontecer alguma coisa para virar crente. As pessoas esperam perder a família para virar crente. As pessoas esperam a empresa falir para virar crente. As pessoas esperam o relacionamento tão abençoado ser destruído para virar crente, né? Rapaz, você está dentro da igreja, você ouve a palavra direto e você está esperando o quê? Para entrar no caminho estreito. Quanto mais rápido você entrar, a tua vida vai mudar. Eu estou falando sério, a tua vida vai mudar, vai sair de um patamar e vai no outro patamar. Deus sempre foi assim. Quando você lê a história aqui, todos homens que não conheciam Deus, não conheciam a palavra, mas quando Deus chamou Kelly, eles criaram um relacionamento com Deus, e Deus passou a usar esse homem com ousadia, entendeu? Com poder. É isso que Deus quer fazer de você, entendeu? De uma pessoa entendida na palavra, de uma profetisa, de um profeta, que não tinha medo de acusação, que não tinha medo do diabo, porque ele vem mesmo, aleluia. Igual um dia quando Martinho Lutero diz a história que ele se converteu, o diabo se apresentou a ele e trouxe uma lista de todos os pecados de Martinho Lutero. E falou assim: olha, você não pode seguir esse Deus, você não pode ser cristão, está aqui tudo que você fez na tua vida inteira. Aí ele falou assim para o diabo: vem cá, aleluia, escreve lá embaixo do texto: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia. Foi essa a resposta que a história diz que Lutero falou para o teu adversário. Nós não somos perfeitos. Nós erramos todos os dias, pessoal. Eu erro todos os dias. Mas a diferença, quando você se esforça a viver uma vida de santidade, você se esforça a estar na presença do Senhor, renunciando a esse mundo, renunciando proposta, renunciando cocôzinho indecente. Quando ele vinha com o cocôzinho, você manda ele andar. Quando a menina vinha, eu lembro quando eu namorava não, a menina tá de querer namorar comigo, e eu caía fora dela. Eu tô lá, rapaz, e a menina se virar num socorro. De vez de eu ficar atrás, ela ficava atrás, né? E eu correndo, falei: Jesus, isso aqui não vai prestar. Eu corro daqui, porque o pai dela é um amigão meu, o pai, os irmãos. E eu evitando, né? Você sabe que o cara no mundo não presta para nada. E ela em cima, eu correndo, meu Deus do céu. Pai, meu amigo, o pai dela, irmão, em cima, eu não, sai. Socorro, e a carne velha, ó, carne.
Socorro! A carne pega e desova. E eu falei, se eu desovar eu morro. O pai bandido, estreito, em cima, foi Jesus, ia para um lado, era em cima, e para o lado em cima, foi Jesus, olha, eu andava assim, já estava perturbado aquela mulher em cima. Ela viu que eu não queria mesmo, ela falou assim, ó, ela foi na minha cara, falou na minha cara, olhou assim, achando que você é quem? Eu falei, eu sou o Sandro Roger. Eu estou estranhando você, Sandro Roger. Lindona, tal. Aí sabe que ela falou para mim, você é um perobo. Eu falei, eu sou um perobo mesmo, mas você eu não pego, senão morro. Ela era sergipana, pensa uma mulher valente. Ela me escuna, eu não vou nem falar o que é. Ela me escolheu, pô. Eu falei, você não posso. É assim que vocês têm que agir, meu filho. Não pode. Eu sou nascido de novo, eu sou cristão. Através do meu testemunho, eu vou alcançar o meu bairro, a minha família. Eu vou levar o meu amigo. Por isso que Jesus falou para Nicodemo, você tem que nascer. Quando você nasce, você muda a sua mentalidade. Eu roubava, não roubo mais. Eu fumava maconha, eu não fumo maconha. Eu usava crack, eu não uso crack. Eu não vou fazer isso porque eu sei que não posso, meu filho. Não, entendeu? Mas não, vai para motel. Motel é o lugar mais profano que tem, é motel. É um local onde destrói lar. É um local onde destrói meninas. É um local que destrói famílias, casamento. Como pode ir para motel? Eu vou pregar o quê para você? Tadinho. Olha, você está sofrendo demais. Eu estou vendo seu sofrimento. Deus vai te dar uma mansão. É só você plantar 10 mil reais. Ixi, eu estou vendo a chave da mansão. Você vai prosperar. E o cara no motel vai prosperar no inferno, rapaz. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que respeitar o meu próximo. Entendeu? Na igreja são uma coisa, mas eu falo palavrão. Eu xingo. Vai para aquele lugar sua. Como pode xingar a esposa? Como pode xingar o esposo? Está nervosinho? Vai tomar banho de água gelada. Oxente. Fica, faz assim, ó. Mas não fala. Eu tenho que nascer de novo. Estou nervosinho, eu xingo. Sabe? Eu xingo a esposa que me tolera. Rapaz, louvado, eu arrumei uma santa lá em casa. Pelo amor de Deus. É o que cuida de mim. Lava minha roupa, faz a minha roupa, faz a comidinha. Aí me dá uns cafuné de noite. Eu vou xingar a mulher para quê? Aguenta o meu bafo de manhã. Pá! Socorro! Eu tenho que nascer de novo, rapaz. Eu tenho que ser homem. Muitas vezes você não é homem dentro da tua casa. Você toma uma decisão errada, precipitada. Aí depois o culpado é pastor. Aí pastor, vai. O dia que você tiver uma igreja e cuidar de 50 pessoas, vem falar comigo. É muito fácil eu falar e não estar na minha posição. No dia que você estiver na minha posição, vem falar comigo. Você acha que é fácil cuidar? E tem aqueles que cobram e não faz. Aprenda uma coisa, você só pode cobrar se você fazer. No dia que você fazer, você pode cobrar. Quem pode dar uma glória? Dá uma glória meio forte. Socorro! Gente, se arrepender.
Pessoal, é uma luta muito grande da carne contra o espírito. A carne manda você falar mal, a carne manda você xingar, a carne manda você murmurar, e você fica assim com a língua assim, ó. Se eu pudesse, é melhor ficar na mímica mesmo, segurando a onda. Vai pro joelho, meu filho. Entendeu? Que vai justificar você é Deus. Não adianta você falar pro fulano, pro Beltano. Ah, não, fala não. Vai pro joelho. Aleluia, porque no tempo oportuno Deus vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua vida e vai dar a tua vitória. Aleluia. Vai. Socorro. Sabe o que é duro? É suportar. Suportar aquela pessoa que te magoa. Só suporta quem é nascido de novo. Você suportar aquela pessoa que afronta você, que fala mal de você. Fica em quatro, não tem coragem de falar para você, mas fica em quatro, metendo um pau em você. Você tem que suportar. Se eu sou nascido, eu suporto o fraco. Você sabe o que a Bíblia diz? Romanos 15, versículo 1: vós que sois fortes, suportais o fraco. É a Bíblia que diz. Aí você lê lá em Efésios capítulo 4, versículo 2: suportar em amor. Olha que Paulo falou, tadinho, já estava na pressão. Suportar em amor. Meu Deus. Eu lembro uma vez, para de suportar, eu sempre pegava um busão de uma cidade para outra, e nesse dia o motorista parou em outra cidade. Os alunos tudo lá, e tem um jovem que estava com chulé. O homem, ele é podre mesmo, não é? Misericórdia, aquilo não era um chulé, aquilo era um boi morto. Eu estou fazendo aqui eu estou dando um exemplo para você entender o suportar. Pense o chulé, pessoal. Quem já conheceu aqui pessoa com chulé? E a pessoa que está com chulé, ela não sente. É engraçado, né? Me acostumou. Menino do céu, socorro. Aquilo não era um chulé não, aquilo era uma vaca morta. Mas incendiou aquele outro sueli do céu. Só vendo aqui, socorro, aquele fedor. Pense. Agora carne podre. Muitas vezes você tem que suportar. Para quê? Para ter a pessoa. Quando você suporta, Deus trata com ela. Só suporta quem é nascido de novo. Por isso que Deus falou para Nicodemo: você tem que nascer. Você quer me conhecer? Ele falou: mas como que eu posso nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu já sou velho. Já vai se nascer do Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Quem é carne não entende nada que é de Espírito. Mas quando você é espiritual, quando você passa a orar, quando você passa a jejuar, quando você passa a meditar na palavra, você anda leve. Hoje, hein, Gê? Você anda leve. Você só vê anjo. Quando você está no manto, você só fala de Bíblia. Rapaz, que ontem foi tremendo. Você viu? Rapaz, eu vi um anjo poderoso. Meu Deus, meu Deus. Quando você está em Deus buscando o Senhor, você só vê Jeová. Você não vê as sainhas, não vê os mantos. Não, você está ligado só no Jeová, no manto. Você está buscando Deus, entendeu? Aí vem uma afronta, você, tadinho. Aí vem a crítica, você, meu Deus, está perdendo tempo. Aí vem aquela perseguição, entendendo? E você está firme em Deus, aleluia. Você sabe o que é mais tremendo ainda? Quando você abrir a tua boca, rapaz, o cão corre. Aleluia. Quando você está cheio de Jeová, o diabo que está infernizando a sua família, está lá na tua loja, na tua empresa, na tua rua, vai ser: rapaz, seguinte, vamos arrumar mala, porque esse homem está cheio de fogo. Não dá nem para se aproximar dele, porque se aproximar dele, nós vamos morrer aqui queimado, torrado. Aleluia. É assim que você tem que viver. Menina,
verdade. Quer um homem de Deus, vai orar, paga o preço, espere no Senhor, e Deus vai trazer um homem de Deus, não safado, não que aproveita a inocência das mulheres. Espere no Senhor, e Deus vai trazer um avivamento tremendo para a tua família e para você. E quando você abrir a tua boca, Deus vai dizer: anjo, vai lá, porque tem crédito comigo aqui, assina e dá vitória. Quem é nascido, larga, não vive de oba-oba. Quem é nascido não fica de talvez. Ah, mas por que isso? Não, mas isso não, é nascido de novo. Não fica aí brincando de evangelho. Não, ou você está dentro ou você está fora. A Bíblia diz que aquele dia Deus vai vomitar. É duro. Hoje dá umas 5 horas de mensagem. Aproveitar, né? Você ouvir. Voltando para Zacarias. Deus mandou logo um anjo. Porque Deus faz assim, não é como você quer. Aí se Deus é Deus, tem que fazer isso. E você, pai, para mandar em Deus? Aí se Deus não fizer, eu vou desviar, vai para o inferno. Ai, Deus está demorando. Eu não demoro, meu filho. Se não chegou, porque você não está pronto ainda. É Deus dar para você desviar. Quantas pessoas já passou por aqui que eu vi Deus fazer e largar Jeová e está lá na benção. Até agora Deus está te mudando, te preparando. Porque o legal, Paulo, não é eu ter um carrão. Vai passar uma reportagem hoje do pessoal que tem dinheiro, né? Vai comprar as coisas, nem vê o preço, já compra, tem dinheiro mesmo, né? O legal não é eu ostentar, ter carrão, iate, igual o Fenômeno, ter 1 bilhão. E adentro desse bilhão? Vai chegar um dia, pessoal, para todos. Que não tem bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão. Não tem 78 bilhão, que é o mais rico. Tem o homem do computador tem 68 bilhões. E ele, porque deu a metade do dinheiro, hein? Ele deu a metade, já está rico de novo. Não é isso. Porque quando eu nasço de novo para Cristo, para o Senhor, eu passo a enxergar as coisas diferentes. Ninguém me engana mais. Ninguém fica lá e você é a pessoa da minha vida. Olha, sem você eu não vivo. Você é muito linda. Olha, eu vi você ontem, eu não fico sem você. E aí você fica toda radiante. Aí fala para a amiguinha: meu Deus, ele falou isso. Ai, meu Deus. É tudo cocó. Não se engane. Espere. Deus vai levar em patamares que você nunca conheceu. Deus vai ser o seu patrocinador. Entendeu? Quando o cara é fiel, rapaz, você vai vender até pedra. Pedra você vai ganhar dinheiro. Essa pedra veio lá de Roma, assim, porque eu não quero umas 10. Daqui. Gente. Quando você está em Deus, as portas se abrem. Vai fazer faculdade. Aí vai falar espanhol, vai falar inglês, vai falar em francês, vai falar em italiano. Cadê a Carol? Me ajuda aí, Carol. Entendeu? Aí você vai passar a conhecer um Deus que você não conhecia. Aí você vai passar a comer na mesa dele, porque só come na mesa do rei quem é amigo. Aleluia. Em 2 Samuel capítulo 9, Davi fala assim: vem cá, porventura não sobrou ninguém na casa de Saul? Lembraram de Mefibosete. Tem um aleijado aí, está lá abandonado em Lodebar. Não, chama ele.
Ele vai sentar na minha mesa aqui. Aleluia. Só senta na mesa quem é amigo. Amém? Só senta na mesa, só toma um cachazinho com o Jeová. Quem é amigo? Quem não é amigo não toma. Hoje ninguém quer sentar na minha mesa. Hoje você não me respeita, você me resiste, fala piadinha, me afronta, e faz cara feia para mim. Vai chegar um dia que você vai me procurar. Eu tenho certeza. Oxente, eu estou pagando preço para quê? Vai chegar dia. Vai. O JML está bombando. Daqui uns dias nós estamos no país inteiro. Porque foi uma visão de Deus, não foi minha. Jeová falou comigo. Aí fala assim para mim: mas quem é JML? Eu conheço Célula, conheço MNDA, G12 e JML. Vocês vão ver. Esquenta não, que vocês vão ver. Aquela mesa, ó. Você vai ficar doidinho para entrar na mesa. Aí eu vou orar bem assim, olhar para você. Fala: Jesus. Até na mesa de Jesus só entra amigo. Pastor, me prove. Apocalipse. Você já leu lá? Apocalipse, eu acho que é 19, não, 20. Fugiu a memória. Na hora que ele convida a noiva para participar da mesa, da borda do cordeiro. Até para sentar na mesa você tem que ser convidado. Então não larga aquilo que Deus colocou na tua mão por um momento. Toda vez que você cai é um momento que você quer viver. Aquela loucura. Demônio. Isso é satangôs misturado com a pombagira do inferno. É momento. Você vai naquela, aí cai, meu Deus do céu, vai cair. Aí vem um remorso. Porque se vier um arrependimento, você larga, você não volta. Remorso? Não. Remorso leva à morte. E tem muitos daqui está morto, está torrado. Hoje eu vou orar para Jeová te ressuscitar de novo. Dá uma glória a Deus. Que chicote, né, rapaz? Você veio hoje aqui para ouvir uma mensagem assim de alta ajuda, né? Então é a palavra de autoajuda para você. Que é nascer para vencer. Quando Nicodemos, ele entendeu que ele deveria renunciar à sua carne. Ele entendeu que ele deveria esvaziar de si mesmo. O Evangelho e o poder de Deus se manifestou a ele. Aí os olhos espirituais desse homem abriu, porque ele entendeu que Cristo era Cristo e que ele precisaria mudar de vida. Era um homem que tinha teologia, era um homem preparado onde ele estava, porque ele era fariseu. Era um homem que foi preparado na letra, mas ele não conhecia o Deus da letra. Está entendendo? Então, quando ele tem um encontro Fátima com Deus, Deus se revela a ele. E ele, meu Deus, aí ele entendeu que ele precisava nascer de novo para entrar no reino, para ser um seguidor de Jesus. Então eu tenho que entender o que eu estou plantando. Eu sou cristão mesmo? Eu tenho que ter um desconfiômetro, rapaz. Ver o que eu estou praticando. Entendeu? Se eu não estiver, eu tenho que me esforçar a ser melhor. Eu tenho que me esforçar a viver o Evangelho, dar um bom testemunho. Entendeu? Ser isso que eu aparento para as pessoas que eu sou. Não usar máscara. Não, eu tenho que ser o que eu sou verdadeiramente. Eu preciso de mudar? Eu vou mudar então. O que eu preciso mudar? Eu vou me esforçar a mudar. Porque se eu me esforçar a mudar, tudo que está à minha volta, Tiago, vai mudar. As minhas amizades vão mudar. O que está da minha boca vai mudar. As minhas atitudes vão mudar. Se eu era nervosinho, eu já fico sereno.
Se eu era estúpido, eu já melhoro. Nós temos que todos os dias se esforçar a mudar. Isso significa arrependimento, mudar de mentalidade. Não adianta você ter remorso. Remorso não resolve. Judas, quando entregou Jesus, viu o remorso. Está lá em Mateus 27, versículo 1. Ele voltou e foi entregar as moedas. Ele teve remorso. Poxa, um homem justo, inocente. Mas já era. Ele foi lá e se matou. O que mais? Lembra de Jeroboão? Então as pessoas têm que entender. Já que eu tenho que me esforçar. Quando Deus vê o seu esforço, que você quer mudar, o negócio acontece. O milagre acontece. Porque Deus vai dar força para você suportar. Deus vai dar força para você vencer. Entendeu? Você sabe quando as pessoas falam, ali vai uma menina de Deus. Ó, aquela menina, rapaz, que menina difícil. Eu já chavequei, eu já trouxe o céu para ela. Olha, eu já fiz de tudo, mas ela fala de tal de um Jesus. Fala de que é querido, rapaz, não tem jeito. A pessoa ele fala assim, não, vai ali, é fácil. Aquilo ali é uma Coca-Cola, meia hora, já era. Dizia um pastor amigo meu, falava assim, nada ali, meia hora é uma Coca-Cola, já era. E facinho. Ixi. Faz isso não. Seja firme. Não que o cara entregou, quer namorar com você, você quer namorar comigo? Tá bom. Tem que aceitar Jesus. Aí ele aceitou Jesus, né? Não que aceitou Jesus, ele vinha. Aí aceitei Jesus. Agora sim. E aí? Não. Agora você tem que se basear com o Espírito Santo. Como é que é? Com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo, gente. Aí ele vai ficar lá. Meu Deus. Aí já vai, batiza ele. Batizou e agora? Batizar nas águas. Para cumprir a palavra. Ele faz 90 dias do estudo, né? Terminou, tipo, batizou o homem, agora está conhecendo a palavra, falando em língua e batizado nas águas. Falei que está pronto. Aí você pode resolver, né? Já virou crente mesmo, né? Aí você pode, senão põe para andar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu queria imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Aleluia! Consigo a Deus adorar. Ei, Donizete, é daqui pro céu, crente! Aleluia! Obrigado, Senhor! O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em início. Deus escolheu você. Obrigado! Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se o mundo desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia! Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é só imaginar a riqueza que existe dentro de você. Agradeça a Deus pela sua vitória hoje, crente. Alababara, chove, ababaragai. Meu Deus, bababara, súria, babaragai, que nunca envelhecerá. O
pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou em mim, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não mudou. Já é o outro de Deus reconhecer. Aleluia, Jesus! Receba aí, igreja! Aleluia! Sarababaraga, Se o mundo desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui e pra te levantar. Se o mundo te fizer essa é a oferta aí, igreja! é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer seu amor. Você é precioso, claro que o ouro puro de ouvir. Se o mundo desistiu, Ele está aqui pra te levantar. Depois glorifica Deus. Aleluia, Jesus. Alababaraga, sobre a gararagácia.